treinamento de plano de manutenções de equipamentos e sistemas e procedimentos operacionais. Nesse treinamento vamos apresentar a todos as máquinas e equipamentos e quais serão os procedimentos a serem realizados. Conteúdo programático. Nesse treinamento vamos estar falando sobre o que iremos aprender nesse curso, que será muito importante em nosso dia a dia, a fim de manter nosso trabalho mais seguro e com equipamento sempre em bom funcionamento. Manutenções preventivas e corretivas. Nesse conteúdo estaremos passando a diferença entre essas manutenções e quando elas deverão ser realizadas. Procedimentos de inspeção, equipamentos e sistemas. Vamos falar sobre a importância da inspeção dos equipamentos e diversos sistemas do posto, pois é importante conhecer sobre os equipamentos para um melhor uso. Procedimentos operacionais de descarga de combustível. Vamos falar sobre os processos de descargas de combustíveis, sinalizações durante a descarga e a importância dos procedimentos. Procedimentos de abastecimentos de veículos. O procedimento de abastecimento de veículos é muito importante, porque envolve tanto a segurança e saúde do trabalho. Nesses casos temos sempre que trabalhar pensando na segurança e saúde. Manutenção e testes de estanqueidade em sistema. As manutenções do sistema de armazenamento subterrâneo de combustível e teste de estanqueidade, quais atitudes e cuidados a serem feitos. Manutenção de bombas e acessórios. Quem é autorizado a fazer a manutenção, como deverá ser feito e quais os procedimentos deverão ser seguidos. Manutenção de compressores. Na manutenção de compressor, podemos falar como se fazer essa manutenção, quais os cuidados que deverão ter e qual o período que se realiza. Utilização e conservação de EPI. Nesse momento iremos falar sobre quais são os cuidados e obrigações que deverão ter no dia a dia quanto ao uso de EPI, equipamento de proteção individual. Limpeza e manutenção da caixa separadora. Será falado como é o processo de limpeza da caixa separadora e quais cuidados deveremos ter durante o procedimento. Sinalizações. Salve, salve, manutencista, tudo bem com vocês? Você sabe qual que é a diferença entre manutenção corretiva, preventiva e preditiva? A manutenção corretiva é aquela que é executada toda vez que acontece algum problema. Então, quebrou, eu corrijo. Quebrou, eu corrijo. Beleza? A manutenção preventiva é um serviço programado que é executado de acordo com um tempo. Você tem um plano de manutenção e eu paro aquele equipamento de acordo com um tempo pré-determinado. Ou seja, pode ser mensal, bimestral, trimestral. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma bomba na qual eu paro ela mensalmente para poder fazer a preventiva e uma vez por ano eu troco o rolamento dela, precise ou não precise. Então a preventiva é feita baseada no tempo. A manutenção preditiva também é programada, só que eu não paro o equipamento de acordo com o tempo. Eu vou parar o equipamento de acordo com o desempenho dele. Estranho, né? Para você conseguir fazer uma preditiva, você precisa de algumas ferramentas auxiliadoras, que são artifícios para você poder medir o desempenho desses equipamentos. Como assim? Vamos pegar o mesmo exemplo, a bomba. Você não vai trocar o rolamento dela sem saber qual que é o estado do rolamento. Para isso você faz uma análise de vibração naquele rolamento para poder saber qual que é o nível de desempenho dele. Se estiver abaixo do necessário, aí sim você programa e para e troca aquele rolamento. Beleza? Vamos recapitular. Corretiva, o equipamento você conserta somente depois que quebrou. Preventiva, você para o equipamento de tempos em tempos, seguindo um plano de manutenção. O fator é tempo. E a preditiva, você só para o equipamento se por acaso ele tiver com desempenho abaixo do esperado. E para executar ela, você precisa de ferramentas auxiliadoras. Termografia, análise de vibração e outras. Beleza? É isso aí. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Se por acaso eu esqueci de falar alguma coisa, deixa aqui no campo de comentários. Se não é inscrito no canal, já se inscreve. Me procura nas redes sociais, tem aqui embaixo na descrição do vídeo. É isso aí, forte abraço, até a próxima e fui!
Manutenções e aferições. São procedimentos realizados sempre que necessários, a fim de manter os equipamentos em perfeito funcionamento ou verificar a necessidade de chamar um técnico para manutenções. Objetivos e considerações gerais. O plano de manutenção do empreendimento Rede HG Combustíveis tem por objetivo estabelecer os procedimentos básicos, visando garantir a operacionalidade dos equipamentos e sistemas de forma confiável, reduzindo os riscos de falhas e incidentes. São previstas no presente plano as execuções de manutenções corretivas e preventivas, constituindo-se apenas de uma metodologia complementar, que em hipótese alguma exclui o empreendimento ao atendimento às demais normas de manutenção de equipamentos, previstas pelos órgãos controladores governamentais e das próprias distribuidoras. Organização da equipe de manutenção. A organização da equipe de manutenção é feita da seguinte maneira: coordenador geral, gerente do posto, equipe de manutenção ou terceiros, grupos de apoio logístico, assessorias técnica e de comunicação. Atribuições e responsabilidades. Gerente de posto. O gerente do posto deverá fornecer recursos necessários, realizar aquisição de equipamentos, ferramentas, dentre outros. Antes de iniciar os processos, deverá comunicar à equipe que será realizada a manutenção. Analisar qual o ponto será necessário o isolamento da área a fim de evitar quaisquer tipos de incidentes ou acidentes. Caso necessário, deverá decidir pela paralisação das atividades da instalação, parcial ou total, durante a manutenção. A contratação das equipes especializadas a fim de inspecionar avarias, executar testes, tarefas de reparos, manutenção corretiva e tarefas preventivas, manutenção preventiva periódica programada. Manter os registros atualizados, históricos de manutenção dos equipamentos, por um período de 2 anos. Quando necessários, deverá contratar assessores externos de meio ambiente. Equipe de manutenção. Deverá realizar isolamento da área que foi definida pelo gerente a fim de manter pessoas não autorizadas afastadas do local. Caso necessário, deverá solicitar recursos como ferramentas ou matérias e recursos humanos para a realização da manutenção preventiva ou corretivas. Realizar todo apoio às empresas contratadas, terceiros, os quais estiverem executando testes ou manutenção em equipamentos. Executar manobras em sistemas de movimentação de produto. Caso necessário, sempre atento aos riscos que possa ter e manter o local isolado. Deverá realizar o fechamento de válvula. Desencadeamento das ações. Manutenção preventiva periódica programada. É um tipo de manutenção que é focada sendo necessária para tratar anormalidades antes que ocorra, defeitos ou perdas. Essa manutenção é muito importante ser realizada, pois nesse momento se antecipa possíveis problemas que possam acontecer, antecipando e os corrigindo. A melhor manutenção a ser feita é sempre a preventiva periódica programada. Devido que a manutenção seja feita com um tempo que não possa prejudicar o bom andamento da empresa. Nessa manutenção é analisado o equipamento e verificado o que possa estar precisando se realizar algum tipo de intervenção. Manutenção corretiva. A manutenção corretiva é o ato de consertar em caráter emergencial, ou seja, ela é realizada após uma quebra, parada ou pane do sistema e o tempo para resolver é extremamente pequeno. Essa manutenção ocorre por falta da manutenção preventiva adequada. Uma vez que a manutenção corretiva acaba tendo mais prejuízo, tendo a perda de tempo e equipamento parado por mais tempo, até conseguir profissional para realizar uma manutenção em tempo recorde. Desencadeamento das ações. Manutenção operacional. Inicia-se todo o processo de verificação de um empreendimento. Esta manutenção assegura que os equipamentos e áreas que compõem sua operação estejam arrumados, limpos e adequadamente inspecionados para identificar a necessidade da manutenção técnica.
A checagem deve ser feita pela própria equipe do estabelecimento, previamente treinada para o serviço. Manutenção técnica. É responsabilidade exclusiva de profissionais especializados para garantir o restabelecimento da operação de forma segura e ambientalmente correta. É realizada quando a manutenção operacional detectar sua necessidade. Tipos de manutenção preventiva. O que fazer? Controle de estoque de tanques. Por quê? Estar acompanhando o volume do estoque do tanque vai te auxiliar que assim que começar um vazamento estará sendo detectado mais rápido, pois estará tendo um acompanhamento e qualquer situação anormal será detectado. Teste de estanqueidade dos tanques, SUMPs, linhas de sucção e respiro. Por quê? Durante o teste de estanqueidade é detectado o vazamento que possa estar acontecendo para que possa ser resolvido. Verificar quanto à presença de óleo nas canaletas e abastecimento. Por quê? Essa atitude servirá para minimizar o risco de incêndio e também o risco de poluição. Condições operacionais da caixa separadora. É realizada periodicamente a manutenção na caixa separadora. Além dessa manutenção é feita a coleta de amostra e enviada para o laboratório para testar a eficácia da mesma. Medidas padrão. O gerente ou chefe de pista deverá realizar aferição semanalmente em todos os bicos. Caso seja identificado algum bico fora da medida padrão, deverá ser trancado, lacrado, aquele bico que está fora das medidas padrões e chamar a assistência técnica especializada para realizar a manutenção nesse bico. Deverá ter essa imagem fixada no posto a fim de informar ao consumidor sobre as medidas padrão. Se abastecer seu veículo e tiver dúvidas quanto ao volume de combustível líquido adquirido, observe os seguintes itens. 1. Solicite a medida de capacidade de 20 litros disponível no posto aferidor. A medida deve possuir a marca de verificação e o lacre do Inmetro. 2. Solicite ao frentista colocar 20 litros de combustível na medida. 3. Verifique se o nível de combustível está entre mais 100 ml e menos 100 ml do mostrador da medida. 4. Caso não se confirme o nível, solicite a regularização da bomba ao responsável e comunique a ocorrência ao Inmetro ou à ANP. Derramamentos e vazamentos. Primeiras medidas. A primeira atitude em caso de vazamento deverá estar realizando o isolamento de toda a área afetada, também deverá isolar todas as fontes de ignição, deverá trabalhar a fim de evitar chamas na vizinhança, trabalhar para restringir o vazamento e menor área possível, a fim de evitar o aumento de contaminação. Deverá ser comunicado o setor ambiental da empresa para que o mesmo possa passar as orientações sobre os procedimentos a serem feitos. Caso necessário, deverá ser acionados os serviços de emergências, bombeiros. Durante o acionamento deverá ser passado todas as informações o mais corretas possíveis. Procedimentos em caso de derrames ou vazamentos. Deverá ser isolada uma área atingida num raio de 25 a 50 metros em todas as direções. Afastar as pessoas do local. Eliminar qualquer fonte de ignição, impedindo geração de centelhas, fagulhas. Impedir que as pessoas fumem e usar o telefone celular próximo ao local isolado. Não deverá tocar ou caminhar sobre o produto derramado e orientar os curiosos para sempre respeitar a área isolada. Usar o kit de emergência existente no posto antes que os produtos possam atingir as galerias fluviais ou de esgotos, vias públicas, cursos de água, mananciais. Procedimentos em caso de derrames ou vazamentos. Em caso de contaminação de água, deverá considerar o tratamento posterior de água contaminada. Deverá ser acionada a concessionária de energia elétrica a fim de realizar o desligamento na área onde ocorreu o derrame e em equipamentos próximos. Deverão ser posicionados os extintores de incêndios disponíveis caso seja necessário o uso já estar em local de fácil acesso. Deverá ser usado neblina de água para reduzir os vapores de combustíveis. Deverá ser utilizado produtos a fim de absorver o produto químico, podendo ser utilizado terra, areia, mantas absorventes, panos, serragem, trapos ou estopadas.
Após utilizados, esses itens deverão ser recolhidos e guardados em recipientes apropriados e serem encaminhados para centrais de tratamentos devidamente licenciadas. Nessas fotos temos diversos tipos de vazamentos ocorridos, e as ações que foram realizadas, conforme já foi falado anteriormente. Temos foto de um caminhão tombado. Nessa foto dá para visualizar que foi utilizado pó de serra para conter o vazamento, e assim evitar que o produto espalhe contaminando outras áreas. Nas demais fotos temos situações que o vazamento ainda está acontecendo, e ainda não foi espalhado material para conter o vazamento. E na última foto temos a ação do Corpo de Bombeiros realizando os trabalhos a fim de evitar, eliminar, incêndio. Consequências: muitos vazamentos ocorrem durante a operação de descarga, abastecimento de combustíveis e manutenções dos equipamentos. Dentre as principais causas, destacam-se as falhas operacionais no acionamento do sistema automático de bloqueio de fluxo de bicos. Durante o abastecimento pode ocorrer quando o frentista não cumpre o procedimento de quando o bico travar, não deverá continuar o abastecimento, sendo assim causando derrame. Os vazamentos superficiais com frequência atingem as galerias públicas de águas pluviais, em razão da inexistência de canaletas de contenção de inflamáveis, assim causando emergências ambientais dentre eles. Poluição do ar: devido a incêndio, nisso gera fumaça que irá contaminar o ar. Contaminação dos solos e recursos hídricos, devido o produto entrar em contato com as galerias pluviais. Danos à fauna e flora. Danos à saúde humana. Manuseio, armazenagem, rotulagem e descarte de produtos perigosos. Os descartes dos produtos devem ser sempre em locais apropriados, a fim de evitar contaminação ambiental. Lembrando que deverá ser feitos os descartes de forma a não comprometer o meio ambiente para não ocorrerem crime ambiental. Procedimentos de manutenção e inspeção. Nesse módulo estaremos falando quais são os procedimentos que deverão ser realizados durante a manutenção nos equipamentos e como é a forma correta a ser feita durante a inspeção dos equipamentos. Procedimento de segurança. O local de trabalho deste serviço é classificado como área de risco. Nesta área, somente equipamentos à prova de explosão ou intrinsecamente seguros, certificados por organismo reconhecido, poderão ser utilizados. Não realizar serviços de manutenção preventiva ou corretiva ao mesmo tempo que houver recebimento de produto por caminhão-tanque. Certificar-se de que nenhum serviço com potencial geração de calor ou fogo esteja acontecendo próximo ao tanque, por exemplo, soldagem, quebra de piso. Alertar os funcionários da empresa terceirizada sobre a proibição de fumar e a proibição do uso do celular no local de trabalho. Funcionários envolvidos diretamente no serviço não devem usar nenhum material condutor de eletricidade no corpo, por exemplo, anéis, relógios, ou que possam ser colhidos por peças, máquinas ou motores em movimento. Nenhum serviço a quente, envolvendo o uso de máquina de solda ou maçarico, pode ser realizado no tanque de abastecimento. Também não deve estar previsto, nesta tarefa, o uso de qualquer tipo de máquina elétrica manual, por exemplo, máquina de furar, esmerilhar ou de corte. Veículos de carga da empresa de manutenção devem ficar estacionados fora da pista de abastecimento. Caso haja necessidade de aproximação para transporte de materiais, a operação deve ser feita de modo seguro. Desligar o motor tão logo seja possível. Realizar os serviços em dias claros. Se necessária, a utilização de iluminação adicional somente pode ser realizada com equipamentos à prova de explosão. Rotativas, eliminadores de ar, conexões, uniões e retentores. Reparar, se necessário. Procedimentos de segurança. As manutenções das bombas são realizadas por empresas terceirizadas e credenciadas a fazer esse trabalho, e os profissionais deverão sempre estar usando todos os EPI obrigatórios. Identificar a bomba e acessórios, bicos, mangueiras entre outros, que necessita de serviços de manutenção.
Isolar a ilha de bombas com cones de sinalização, de modo a garantir a circulação segura dos empregados da manutenção. Posicionar um extintor de pó químico seco próximo ao local. Avaliar a necessidade de paralisar o fluxo de veículos no posto. Desligar temporariamente os circuitos elétricos das bombas localizadas na ilha. Colocar etiquetas de advertência, não ligue, equipamento em manutenção nos disjuntores de cada circuito e na porta do quadro elétrico. Bloquear os circuitos, se necessário. Certificar-se de que todas as ferramentas manuais possuem isolamento elétrico, e de que estão em bom estado para uso pelos eletricistas e mecânicos. Abrir as tampas de proteção da bomba de abastecimento, com cuidado, para não danificar cantos e bordas. Realizar os serviços que não necessitam de energia elétrica, tais como manutenção de bomba de abastecimento e acessórios. Verificar as alterações de preço nos computadores quando houver comunicação oficial. Inspecionar os lacres das bombas, verificando se os mesmos estão de acordo com o plano de selagem estabelecido pelo Inmetro. Lubrificar todas as partes necessárias do equipamento. Inspecionar as mangueiras, fazendo os ajustes cabíveis ou a sua substituição. Se necessário, reduzir o comprimento da mangueira até o limite permitido pelo Inmetro. Fazer a limpeza das partes internas e externas, painéis, visores, mostradores, vidros, computadores, filtros rotativos e outros. Limpar todas as conexões e terminais com spray decapante. Verificar o estado dos termos densímetros das bombas de álcool. Proceder à limpeza dos condensadores de vidro, quando sujos. Drenar as caixas de passagem de fiação subterrânea, enchendo-as de areia até o nível das manilhas, se necessário. Regular a correia de transmissão do motor e a corrente do dispositivo manual. Verificar a correta fixação da bomba ao solo por chumbadores ou parafusos. Verificar anualmente a resistência ohmica do aterramento da bomba. Checar a manutenção com a bomba energizada. Manutenção de compressores. As manutenções dos compressores são realizadas por empresas terceirizadas, devendo seguir os seguintes procedimentos abaixo. É obrigatório a utilização dos EPI e seguir esses procedimentos. Identificar o cilindro ou compressor que necessita de serviços de manutenção. Isolar-o com cones de sinalização, de modo a garantir a circulação segura dos empregados da manutenção. Posicionar um extintor de pó químico seco próximo ao local. Avaliar a necessidade de paralisar o fluxo de veículos no posto. Desligar temporariamente os circuitos elétricos que são alimentados os cilindros do compressor. Colocar etiquetas de advertência, não ligue, equipamento em manutenção nos disjuntores de cada circuito e na porta do quadro elétrico. Bloquear os circuitos, se necessário. Certificar-se de que todas as ferramentas manuais possuem isolamento elétrico, e de que estão em bom estado para uso pelos eletricistas e mecânicos. Realizar com atenção e cuidado os serviços abaixo descritos. Solda ou reparos nos cilindros dos compressores. Qualquer outra função que gere faísca ou centelhas. Procedimentos de segurança. Nesta área, somente equipamentos seguros, certificados por organismos reconhecidos, poderão ser utilizados. Alertar os funcionários da empresa terceirizada sobre a proibição de fumar e a proibição do uso do celular no local de trabalho. Funcionários envolvidos diretamente no serviço não devem usar nenhum material condutor de eletricidade no corpo, por exemplo, anéis, relógios, ou que possam ser colhidos por peças, máquinas ou motores em movimento. Veículos de carga da empresa de manutenção devem ficar estacionados fora da pista de abastecimento. Caso haja necessidade de aproximação para transporte de materiais, a operação deve ser feita de modo seguro. Desligar o motor tão logo seja possível. Manutenção de rede câmera e telefonia interna e externa.
As manutenções de rede, câmera e telefonia interna e externa são realizadas por empresas terceirizadas devendo seguir os seguintes procedimentos abaixo e é obrigatório a utilização dos EPI e seguir esses procedimentos. Serviços internos. Identificar os problemas ocorridos através de software, sistemas. Instalação e programação. Câmeras. PABX. Roteadores. Rádio de internet e redes lógicas estruturada. Serviços externos. Identificar os problemas ocorridos através de software ou hardware, sistemas. Fazer a sinalização de o local ser executado a tarefa, cones ou fita zebrada. Verificar se existe a possibilidade de redes nas proximidades do local a ser executado o serviço. Fazer reparos ou instalação em redes físicas ou equipamentos. Manutenção de rede, câmera e telefonia interna e externa. Serviços externos. Substituição de cabos. Substituição de conectores. Instalação de equipamentos, PABX, roteadores, rádio de internet, fontes dos equipamentos, fibra ótica. Procedimentos de segurança. Antes de iniciar as atividades, fazer uma avaliação do local, executar a sinalização utilizada cones ou fita zebrada. O local de trabalho deste serviço pode estar próximo à área de risco. Nesta área, somente equipamentos à prova de explosão ou intrinsecamente seguros, certificados por organismo reconhecido, poderão ser utilizados. Para executar algum trabalho que exigir a necessidade do trabalhador estar acima de 2 metros de altura, o mesmo deve estar apto para executar essa atividade com exames em dia e treinamentos equipamentos. Certificar-se de que nenhum serviço com potencial geração de calor ou fogo esteja acontecendo próximo ao tanque. Alertar os funcionários da empresa terceirizada sobre a proibição de fumar e a proibição do uso do celular no local de trabalho, quando estiver dentro das áreas classificadas. Funcionários envolvidos diretamente no serviço não devem usar nenhum material condutor de eletricidade no corpo, por exemplo, anéis, relógios, etc., e ou que possam ser colhidos por peças, máquinas ou motores em movimento. Realizar os serviços em dias claros. Se necessária, a utilização de iluminação adicional somente pode ser realizada com equipamentos à prova de explosão. Procedimentos operacionais para limpeza de caixa separadora de água e óleo. Durante o funcionamento, as caixas separadoras de água e óleo acumulam óleo que antes estava misturado com a água e outros resíduos sólidos como areia, lama e outros. É fundamental que as caixas separadoras passem por limpeza e manutenção periódicas completas, em que as tubulações sejam temporariamente bloqueadas de modo que não sejam descarregados afluentes durante a limpeza, possibilitando a drenagem total do óleo, destinando esse resíduo contaminante aos locais adequados. Para isso, recomendamos que a limpeza seja realizada por profissionais especializados, a fim de que não haja riscos de acidentes com os resíduos e contaminação ambiental por má administração dos efluentes. Serviço feito pelo próprio posto. Utilizar todos os EPI necessários para este serviço. Cortar a entrada de efluentes na caixa. Retirar todo o óleo do compartimento de óleo e armazenar junto ao óleo queimado. Retirar toda a água da caixa e armazenar em tambores. Retirar todo o lodo, lama e armazenar nos tambores para posterior recolhimento da empresa de resíduos. Utilizar apenas vassoura e escovas para limpar as paredes e fundo da caixa. É proibido o uso de produtos químicos ou sabão nesta limpeza. Retirar todo o resíduo gerado na escovação ou limpeza. Encher toda a caixa separadora com água limpa. Voltar cuidadosamente com a água contaminada retirada inicialmente da caixa para o compartimento de entrada. Liberar a entrada de efluente na caixa. Contratar empresa de limpeza que seja licenciada para esta atividade. Cortar a entrada de efluentes na caixa. O caminhão sugador fará a retirada de toda a água e lama contaminados de dentro da caixa.
Certificar que a limpeza foi finalizada e que não restaram resíduos dentro da caixa. Encher toda a caixa separadora com água limpa. Liberar a entrada de efluente na caixa. Emitir o MTR referente ao resíduo retirado das caixas. Procedimentos operacionais. As descargas de combustível deverão seguir os procedimentos abaixo citados. Somente poderá realizar a descarga os funcionários autorizados e que estejam com exames e treinamentos em dia. A descarga segura de cada produto pela transportadora depende da sequência de procedimentos que, de forma conjunta, vão se converter no atendimento de requisitos de segurança e qualidade. Para a realização da descarga, o motorista deverá apresentar-se devidamente uniformizado, portando todo o EPI necessário à atividade e crachá de identificação. O motorista deverá entregar ao funcionário responsável pelo acompanhamento da descarga a nota fiscal do produto, o caminhão-tanque conhecimento de transporte e o bloco de registro de entrega do produto para preenchimento e assinatura. Ao chegar ao cliente, o motorista deve estacionar o veículo no local destinado à inspeção de seta, e próximo às bocas de tanque para executar o descarregamento, conforme orientação do posto. O veículo deve estar desligado para evitar a geração de energia estática. O motorista deverá descer sempre de frente para o veículo, usando todo o EPI necessário. Jamais pular da cabine para o chão. As descargas de combustível deverá seguir os procedimentos abaixo citados. Somente poderá realizar a descarga os funcionários autorizados e que estejam com exames e treinamentos em dia. Equipamento de proteção individual, EPI, é obrigatório para execução da atividade de descarregamento. O revendedor, posto de combustível, deverá indicar o responsável pelo recebimento e acompanhamento de descarga de produto. O motorista deverá entregar ao responsável pelo acompanhamento da descarga do produto a nota fiscal que deverá ser conferida e o bloco de registro de entrega de produto para a conferência de procedimentos. O motorista deverá acompanhar a conferência de boletim de conformidade do produto entregue ainda antes da descarga. Equipamento de proteção individual, EPI, é obrigatório para execução da atividade de descarregamento. O revendedor, posto de combustível, deverá indicar o responsável pelo recebimento e acompanhamento de descarga de produto. O motorista deverá entregar ao responsável pelo acompanhamento da descarga do produto a nota fiscal que deverá ser conferido para a conferência de procedimentos. O motorista deverá acompanhar a conferência de boletim de conformidade do produto entregue ainda antes da descarga. É obrigatório subir o guarda-corpo do caminhão toda vez que subir no tanque do caminhão. Sinalização do local. As descargas de combustível deverão seguir os procedimentos abaixo citados. Somente poderá realizar a descarga os funcionários autorizados e que estejam com exames e treinamentos em dia e usando os EPI. Posicionar placa afaste-se perigo. Posicionar 2 extintores, sendo um disponível ao acompanhante e outro ao motorista. Só são permitidos, na área demarcada, o motorista e o acompanhante do descarregamento. Manter pessoas alheias fora da área demarcada. Junto com o motorista, deverá ser feita a conferência dos lacres e seta. Antes do conferente subir no tanque, o motorista deverá inspecionar o calçado para verificação de presença de objetos metálicos ou pedras presas que podem gerar centelhas. Esses devem ser retirados imediatamente. Deverá ser feita a conferência de boletim de conformidade do produto ainda antes do descarregamento. Após todo o processo de conferência, em conformidade, deve o motorista iniciar a descarga com acompanhamento de designado do cliente. Engatar o joelho de conexão na boca do tanque. Isso evitará derrames e reduzirá as emanações de vapores. Após a conexão do mangote, o motorista deve acionar a abertura da válvula de fundo referente ao tanque a ser descarregado, para liberar a descida do produto. Recebedor autorizado do posto e motorista deve acompanhar descida do produto atento a possíveis imprevistos, vazamentos, gotejamentos, centelhas.
O motorista deve acompanhar a descida do produto próximo à chave de emergência ou fechamento de válvulas de fundo da carreta. A atividade de descarga deve ser interrompida imediatamente quando da ocorrência de não conformidades citadas acima, só retomando quando sanados os problemas. Após o descarregamento, o motorista deve escorrer mangote no balde, procurando evitar derramamentos no solo. Escorrer o tanque, acompanhado pelo representante do posto e direcionar produto para o tanque correspondente. Os abastecimentos de veículos deverão sempre ser feitos pelos profissionais designados com treinamentos em dia, exames e utilização de EPI. Posicionar o veículo junto à ilha de abastecimento. Verificar que o veículo se encontra desligado antes de começar a abastecer. Solicitar que o motorista entregue a chave do veículo durante o abastecimento de modo a evitar que este saia com o bico da bomba ainda conectado, provocando abauroamento da bomba. Não permitir que pessoas fumem na área de abastecimento, posicionando estrategicamente uma placa de não fumê. Não permitir que se faça uso de celulares na área de abastecimento. Estar sempre atento aos vazamentos dos tanques dos veículos, nunca colocando combustível além da capacidade do tanque. Procedimento operacional de segurança para abastecimento de veículos. Para abastecimento de motocicletas, triciclos e similares, orientar para que o condutor desembarque antes do abastecimento. Orientar a equipe operacional para evitar o derrame de produtos por travamento de gatilhos dos bicos. Fiscalizar rigorosamente a limpeza das ilhas de abastecimento e da pista de modo que não haja resíduos espalhados pelo piso, evitando possíveis acidentes. O abastecimento de motocicletas, triciclos, bicicletas motorizadas ou outros veículos de pequeno porte deve ser feito conforme o item supracitado veículos automotores no que couber, devendo ainda ser realizado. 100 pessoas sentadas no veículo. Cuidadosamente com vazão lenta da unidade abastecedora, diretamente no tanque do veículo, sem o auxílio de funil ou outro recipiente auxiliar. Mantendo contato entre o bico e o bocal durante o abastecimento. Procedimento operacional para troca de óleo na vala da pista do diesel. Verificar diariamente o estoque de lubrificantes. Verificar periodicamente as condições dos equipamentos utilizados na troca de óleo e dar manutenção preventiva aos mesmos. Orientar os operadores para armazenar o óleo usado em recipiente local adequados antes de ser coletado por empresa especializada. Orientar os operadores para não dispor as embalagens, estopas, contaminadas com óleo no lixo, armazenando-as em local adequado antes de ser coletada por empresa especializada. Fiscalizar rigorosamente a limpeza da área de troca de óleo, de modo que não haja resíduos espalhados pelo piso, evitando possíveis acidentes. Em caso de derrame de óleo do veículo ou de recipientes usados, proceder à absorção com mantas, panos, trapos e estopas, acondicionando-os em recipientes adequados antes de serem coletados por empresa especializada. Orientar o cliente a colocar o veículo na vala de troca de óleo, corretamente posicionado sobre a vala de troca de óleo, com o freio de mão puxado e o mesmo deverá estar engrenado. Sempre na tarefa utilizar o EPIS específico da atividade. Solicitar que o motor seja desligado. Orientar o motorista para que permaneça fora da área sob o veículo, informando dos riscos de acidentes que podem ocorrer, fluidos quentes que podem escorrer do veículo, lesões na cabeça devido a impacto em partes do veículo. Fazer uma inspeção do veículo, procurando por partes ou peças que possam estar soltas ou que não estejam firmes e que possam desprender-se. Verificar com cuidado a tubulação de escapes de gases, molas. Informar ao cliente, caso se encontre algo errado e tomar as providências necessárias para evitar ser atingido, caso as peças se soltem do veículo. Posicionar a pingadeira de óleo próxima ao bujão de esgotamento do óleo. Evitar que o óleo respingue para o solo, posicionando-se de maneira a não ser atingido pelo óleo lubrificante que sairá do cárter. Abrir o bujão do cárter, girando mesmo na direção anti-horária,
utilizando a ferramenta apropriada. Procedimento operacional de segurança do compressor. Desligar o disjuntor que aciona o compressor no quadro elétrico. Verificar se a pressão do compressor está dentro do limite estabelecido pelo fabricante. Verificar o nível de óleo, caso esteja baixo. Verificar o funcionamento da válvula de segurança, puxando pelo anel que a mesma possui no topo de seu eixo. Ao ser acionada, deverá deixar o ar escapar. Deixar soltar um pouco de ar e soltar o anel. A válvula deverá fechar rapidamente, deixando de soltar o ar. Verificar se há presença de líquidos inflamáveis e materiais combustíveis na sala do compressor. Se houver, retirar. Mantenha a sala de máquinas sempre limpa. Efetuar a drenagem do compressor, abrindo a válvula do fundo do cilindro e mantendo-a assim até que toda a água que possa haver no interior do tanque de ar seja eliminada. O manômetro acusará perda de pressão interna. Como Equipe fazer HG. a aferição? Ao vendermos um produto que o cliente não vê, surgem naturalmente algumas dúvidas e inseguranças durante o abastecimento. Quando o cliente retorna ao posto com questionamentos, o frentista tem que saber como proceder para verificar corretamente o volume abastecido. A responsabilidade do posto é assegurar a precisão do volume abastecido, o que requer a realização de todos os procedimentos de manutenção que vão garantir a confiabilidade no abastecimento. Em algumas situações, uma falha no sensor de nível do veículo pode gerar questionamentos da parte do cliente. Nesse caso, é fundamental resgatar a confiança do motorista por meio da aferição do bico de combustível. A aferição consiste em confrontar o volume que desejamos medir com um padrão. Para isso, a gente precisa ter uma medida padrão, como o aferidor, cujas especificações são definidas pela Portaria 227 do Inmetro. O aferidor deve estar em conformidade com todas as portarias do Inmetro, assim como o procedimento de aferição. Cada bico de abastecimento do posto deve passar pela aferição, mas em caso de dúvidas por parte do motorista, a verificação exclusivamente é feita no bico em que foi abastecido o veículo do cliente e ele indicou. O instrumento de referência é o aferidor, uma medida padrão presente em todo o posto, com capacidade de 20 litros. Este aferidor deve ser homologado pelo Inmetro e é utilizado pelo posto quanto pelo motorista para verificar o volume abastecido pela bomba. É essencial que este aferidor de 20 litros seja verificado anualmente pelo Inmetro para garantir o quê? Precisão. E em caso que ele esteja danificado e sem os devidos lacres, sem a placa de identificação do lacre ou sem um laudo de aferição, você deve substituir. Antes de realizar a aferição, é importante isolar a área próxima à bomba, utilizando cones e, se possível, fitas de sinalização para evitar a passagem de pedestres ou veículos. Se no seu posto tem uma placa de manutenção, deve ser posicionada próxima à bomba em processo de aferição. Após a aferição, o combustível utilizado é devolvido ao tanque e as aberturas dos tanques devem ser isoladas. A aferição, como definido, é um ensaio de inspeção que consiste em verificar se ao digitar 20 litros na bomba, serão lidos precisamente 20 litros no aferidor padrão. Antes de iniciar o teste, é essencial estar equipado com uma máscara de face inteira, conforme exigida pelo anexo 4 da norma regulamentadora número 20. Além disso, é fundamental garantir a segurança durante toda a operação de abastecimento, iniciando apenas quando não houver pessoas fumando, quando não existirem fontes de ignição próximas ao local de abastecimento. Após realizar essas verificações de segurança, proceda à retirada do bico da unidade abastecedora, mantendo a ponteira no vertical e direcionada para cima, protegendo contra qualquer impacto.
Ao posicionar a mangueira no bocal do aferidor, certifique-se de que direcionada a ponteira do bico para baixo e mantenha contato entre o bico e a lateral interna do aferidor. Em seguida, acione o gatilho do bico até abastecer mais do que 5 litros, parando o fluxo logo após zerar a bomba. Retire o bico do aferidor, mantenha a ponteira do bico para cima e devolva o combustível para o tanque de combustível que foi testado. Faça a programação da bomba para 20 litros e, ao retirar o bico de combustível da unidade abastecedora, mantenha a ponteira na vertical, direcionada para cima, protegendo contra impactos. Com cuidado e utilizando a vazão rápida, proceda ao abastecimento diretamente no aferidor, sem auxílio de funil ou outro recipiente adicional. É importante observar que a ponta do bico esteja acima do visor transparente, até a bomba completar os 20 litros. Ao concluir o abastecimento, certifique-se de destravar a alavanca do bico, caso ainda esteja acionada, e retire o bico do abastecimento do bocal, mantendo a ponteira apontada para cima. Aguarde que o produto no interior da medida padrão se estabilize. Em seguida, confira a linha do produto no visor da medida calibrada e anote o valor obtido. Compare esse valor com o padrão estabelecido. Apresente a portaria do Inmetro ao motorista para explicar sobre o erro. Mas é importante saber explicar que o 0,5% é o erro sobre 20 litros e que equivale a 0,1 litro, o que corresponde a 100 mililitros a mais ou a menos, que seria um volume superior a 20 litros e 100 mililitros ou inferior a 19 litros e 900 mililitros. O recomendado é fazer outra aferição com a vazão lenta. É necessário fazer 2 aferições, sempre alternando a velocidade da bomba, rápida e lenta, a cada aferição. Ao realizar a inspeção da bomba, que é um procedimento de verificação periódica, é necessário anotar o valor obtido na alta vazão e repetir o procedimento na vazão lenta. Após realizar o procedimento em ambas as velocidades, você deve somar os valores absolutos dos 2 erros de sinais contrários que você leu. Por exemplo, se na alta vazão você leu 10 ml e na baixa obteve menos 40 ml, ao somar os 2 valores, sem os sinais, teremos 10 mais 40, resultando em 50 ml. Essa somatória nunca pode ser ultrapassada a 0,3% de 20 litros, o que corresponde a 60 mililitros. Agora, se você verificar alguma anormalidade durante a aferição dos bicos medidores, você deve informar imediatamente ao gerente, que deve paralisar a bomba, a utilização desse bico. Para isso, siga os seguintes procedimentos. Lacre o bico de abastecimento no receptáculo do bico de abastecimento da unidade abastecedora. Sinalize o bico de abastecimento com uma placa fora de uso. Assim, você garante que este bico não será operado e vendido um volume não conforme para o motorista, garantindo também um serviço profissional e a confiança sempre que realizar o procedimento com o motorista. Como escolher o teste de estanqueidade e não ter surpresas com vazamento? Como que eu consigo detectar se há vazamento ou não em um tanque de armazenamento subterrâneo de combustível? Você vai me falar que é através do monitoramento eletrônico de estoque. Mas eu vou te dizer que você pode estar armazenando combustível e está tendo vazamento e você não identificou isso. Por isso, nós devemos realizar o teste de estanqueidade. Ensaio de estanqueidade ou teste de estanqueidade é a verificação se há vazamento ou não. A gente pode fazer essa verificação em vários equipamentos do posto. A gente precisa fazer a verificação do perfeito funcionamento das unidades abastecedoras, da unidade de filtragem, das tubulações. E por isso, eu tenho que fazer uma verificação.
Então, vai ser aplicada uma pressão negativa e qualquer modificação que ocorra durante o intervalo de tempo vai ser possível detectar se você utilizar a metodologia correta. A escolha da metodologia para ensaio de estanqueidade vai fazer que você não tenha surpresas como o meu cliente. Ele tinha realizado um teste de estanqueidade e porque nós iríamos realizar uma obra, eu solicitei um novo teste de estanqueidade. A segunda empresa que realizou o teste de estanqueidade, ela detectou um vazamento na boca de descarga. Mas por que o teste anterior não detectou esse vazamento? A metodologia utilizada para a realização do teste. Imagine que eu vou realizar o teste de estanqueidade e o meu tanque está cheio. Se eu aplicar uma pressão e fizer uma leitura naquele momento, eu posso não detectar o vazamento, já que aquele contato com o líquido não vai ver pequenos furos que estão presentes ali. Agora, quando eu escolho a metodologia e garanto que o volume que está presente no tanque de combustível é baixo, ao aplicar uma pressão negativa, eu consigo verificar durante um intervalo de tempo uma variação, uma oscilação e verificar se ele está estanque ou não. E foi isso que aconteceu. No segundo teste, a gente utilizou a metodologia e conseguiu identificar que naquele posto, aquela perda de 400 litros de diesel por mês era devido à não estanqueidade na boca de descarga. Mas isso só foi possível utilizando a metodologia correta. O ensaio de estanqueidade que você vai realizar no posto revendedor de combustíveis deve ser baseado no atendimento da ABNT 16795. Assim você vai evitar surpresas e garantir que o seu sistema está estanque. Quando você contrata um teste de estanqueidade, você tem que fazer uma verificação. Essa empresa, ela tem um credenciamento no Inmetro? Os instrumentos e equipamentos que ela está utilizando têm certificado de calibração e a calibração foi feita em um laboratório credenciado pela 17025? O certificado de calibração está válido? Esses são itens que vão garantir que a escolha da empresa está correta, ela possui os equipamentos e atende a ABNT e o seu teste vai sair em conformidade. Pequenos vazamentos podem causar diversos danos ambientais e este é o motivo que todo posto revendedor de combustíveis deve realizar o teste de estanqueidade. Além de atender uma norma ambiental, ele também precisa apresentar o teste de estanqueidade para o Corpo de Bombeiros, a fim de receber o atestado do Corpo de Bombeiros. Mas você deve estar se perguntando, qual é a periodicidade da realização do teste de estanqueidade? A Associação Brasileira de Normas Técnicas não determina uma periodicidade para a realização do ensaio de estanqueidade. Mas o Corpo de Bombeiros, sempre que for vistoriar o seu posto, vai pedir este ensaio do ano vigente. Algumas secretarias de meio ambiente determinam instruções normativas qual será a periodicidade do teste de estanqueidade. Outras irão determinar nas condicionantes da licença de operação ambiental. Se você adquirir um posto, deve realizar o ensaio de estanqueidade para garantir que o funcionamento de todo o sistema de armazenamento de subterrâneo está estanque. O ensaio de estanqueidade é como se tirasse uma foto do seu sistema, comprovando que ali não há vazamento, que o tanque está vedado e não está havendo a perda de combustível. A gente está falando muito sobre o tanque, mas quando a gente realiza o ensaio de estanqueidade, a gente vai fazer uma verificação no tanque, nas tubulações, na unidade abastecedora, no SAMP de tanque e nos respiros. A norma também determina que você faça outros testes hidrostáticos para fazer a verificação se há vazamento em outros componentes do seu sistema, como SAMP de tanques e SAMP de bombas. Em resumo, você deve realizar o teste de estanqueidade para verificar se o seu sistema de armazenamento subterrâneo, sua tubulação, seu respiro, seu SAMP de tanque está vedado ou não.
garantindo assim que não tenha um vazamento e uma possível contaminação ambiental. Você vai utilizar o teste de estanqueidade para apresentar ao órgão ambiental e ao corpo de bombeiro, garantindo assim a segurança do posto e de todo mundo que circula nesse. Equipe HG. Chegamos ao final do módulo. Para testar o conhecimento adquirido, teremos uma avaliação. Fiquem atentos nos próximos módulos.